força e potencial elétrico. Para auxiliar a visualização do campo elétrico, usamos a ideia de linhas de força ou linhas de campo. Essas linhas, elas são linhas imaginárias que indicam a direção e o sentido do campo elétrico na região onde ele existe. Se a gente tem cargas isoladas, temos os vetores desse campo elétrico quando a carga é positiva saindo da carga e quando ela é negativa entrando para a carga. Essa é a direção do vetor do campo elétrico. Quando temos campo elétrico uniforme, as linhas de força elas são retas paralelas entre si com espaçamentos constantes. Em placas condutoras, por exemplo, eu tenho aqui uma placa positiva e uma placa negativa. As linhas de força, elas só vão ocorrer aqui paralelamente, em linha reta, entre uma placa e outra. Temos outros casos em que esse campo ele não vai ser uniforme. Linhas de força de campo elétrico formado por um sistema de duas cargas pontiformes que não estão paralelas entre si, acontecem da seguinte forma. A gente sabe que cargas diferentes se atraem. Então, o sentido das linhas de forças aqui vão ser sempre o positivo está saindo as linhas de força e o negativo, as linhas estão chegando nele. Então, como eles estão se atraindo, o positivo aqui vai estar saindo e indo para o lado do negativo. Assim vão ser representadas as linhas de força quando eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Se eu tenho duas cargas positivas, por exemplo, as linhas de força elas vão estar saindo da minha carga positiva e vão ser representadas da seguinte forma. No qual, ao contrário daqui, que eu tenho uma força de atração, onde uma carga vai encontrar com a outra que se atrair, os dois corpos, as duas cargas, aqui eles vão se repelir. Então, aqui eu não vou ter representada linhas de campo nem linhas de força, porque aqui eu tenho uma força de repulsão entre essas duas cargas. E se as cargas fossem negativas? As linhas de força estariam chegando nessa carga negativa, mas também teria uma força de repulsão aqui entre elas. Eu não teria as forças se ligando aqui como na força de atração aqui quando são duas cargas diferentes. Campo elétrico de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. O que é isso? Vamos pensar o seguinte, imagine um veículo. Imagine um raio atingindo esse veículo. A gente provavelmente já ouviu falar que em uma tempestade, dentro de um carro é um local mais seguro para estar, porque dentro do carro você não é atingido pelo raio. Aí você vai imaginar, por que eu não sou atingido pelo raio se eu estiver dentro de um veículo? Por causa da blindagem eletrostática. Não é porque o pneu é de borracha, não. É por causa da blindagem eletrostática. O que é essa blindagem? O campo elétrico no interior de um condutor eletrizado, em equilíbrio, ele é nulo. Qualquer que seja o formato do corpo. Pensa o seguinte, eu tenho um veículo formado por uma lataria de metal. Metal é um corpo altamente condutor. Por ele ser condutor, então, o raio vai chegar aqui e vai atingir esse veículo. Se ele é um material condutor, você pode pensar, poxa, eu estou dentro de um veículo que é puro metal, então é perigoso eu estar aqui dentro por ser muito metal que vai ter a condução dessas cargas, para mim eu vou tomar um choque. Isso não acontece por causa da blindagem eletrostática, que em qualquer corpo, as cargas elas são distribuídas apenas na superfície do corpo. Dentro desse corpo, a carga é nula, eu não tenho carga dentro do corpo. Por isso que estar dentro de um veículo numa tempestade é altamente seguro, devido à blindagem eletrostática. Esse princípio da física, de que as cargas elas não chegam ao interior do corpo, elas são distribuídas por fora aqui do veículo e depois passam aqui
pelo pneu do carro e escoam para a terra. Então, por isso que é seguro estar dentro do veículo, por causa da blindagem eletrostática. Não só com o veículo, como qualquer outro corpo de prova, qualquer corpo analisado no sistema, né? Nesse caso aqui que a gente estava analisando essas esferas, apenas a parte de fora, a superfície dessas esferas aqui são eletrizadas. Dentro da esfera, se abrir um buraco nela e fazer um experimento dentro da esfera, a carga vai ser nula, não tem carga lá dentro, é apenas do lado de fora, na superfície. E eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? Vamos imaginar duas cargas positivas. Se elas são as duas positivas, eu tenho aqui uma força de repulsão entre elas aqui. Essa carga aqui ela vai estar com um campo, com o vetor saindo dela, para todos os lados, eu só representei esses aqui. E essa aqui também vai ter os vetores saindo dela. E esses dois vetores aqui, eles vão ter uma força de repulsão entre eles. A gente tem em todo o corpo a energia potencial, que é a energia da posição. O corpo, anteriormente, ele estava aqui, perto desse primeiro corpo aqui. Na posição que ele estava. Quando ocorreu a repulsão entre eles, essa energia de posição virou energia cinética, porque ele se movimentou daqui onde ele estava, ele se movimentou para frente. Então, se ele se movimentou, ele exerceu trabalho. Então, ao exercer trabalho, tem-se a energia potencial elétrica, que é dada por E igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido por D. Muito parecido com a lei de Coulomb. A diferença aqui é só a distância, que lá na lei de Coulomb era ao quadrado. E aqui, para calcular a energia potencial elétrica, a minha distância não é ao quadrado, não. Então, a energia potencial elétrica por unidade de carga, E dividido por Q, é denominada potencial elétrico. O potencial elétrico, dado por V, é igual a E, que é a energia aqui, dividido por Q. Igualando-se as duas fórmulas, eu corto o que é igual e eu tenho no final, então, para calcular o potencial elétrico, V igual a K1 vezes Q2 dividido por D. Então, para calcular o potencial elétrico, você vai utilizar essa fórmula aqui. Se você gostou do conteúdo, dá um joinha e se inscreva no canal.